SI Technology. Quem conhece o canal já ouviu falar da FNI RSI. É uma das fabricantes de microosciloscópios que nós já apresentamos vários modelos aqui no canal. Ela é uma das criadoras dessa tecnologia, inclusive outros copiam ou fazem white label dos produtos deles. Então a FNI RSI, ela realmente é uma desenvolvedora de aplicações, de produtos, de software para a área de eletrônica. Os principais focos são osciloscópios, identificadores de componentes e testadores de USB. Mas eles têm uma gama interessante de produtos e eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo para que vocês conheçam. Mas vamos voltar aqui. Esse produto aqui eu apresentei há pouco tempo, é um micro osciloscópio. E como eu disse, a FNRC tem uma gama desde o mais simples até um osciloscópio de bancada que eu já apresentei aqui, inclusive aqui no canal. Eu vou deixar todos os links dos produtos deles aqui embaixo. Mas voltando, esse aqui é um osciloscópio 200 kHz portátil com bateria fantástico. A FNI RSI também é fabricante desse produto, que também vem com outras marcas, mas eles são os fabricantes e os criadores desta versão, que é o TC1. O TC1 é uma evolução dos testadores também da FNRC, pouco mais antigos, mas também de excelentes qualidades. O TC1 ele é um identificador de componentes, então ele identifica vários tipos de componente. É como se fosse um multímetro, só que de vez ele medir algumas questões, ele testa componentes, vários. E o que a FNI RSI fez? Ela pegou este produto e unificou com este produto e criou, esse é o DSO TC2, um identificador de componentes com osciloscópio num equipamento só, pequeno, bonito, unificando esses dois produtos. Agora, isto realmente funciona? Espero que sim. Primeiras impressões sobre este equipamento. Bom, ele vem embalado nessa caixinha, que vocês viram no início no unboxing. Uma caixinha super bem feita, bonita, realmente eles capricharam na embalagem. Capricharam mais ainda nos manuais, então manuais coloridos, infelizmente nunca em português, mas todos com imagens, então fácil de entender, mesmo para quem não fala inglês. Uma versão em inglês, uma versão em chinês, dentro de uma caixinha, estilo celular. Acompanha ainda esse pequeno cabo. Para que serve este cabo aqui? Serve para eu poder testar componentes, às vezes na placa, ou às vezes que eu não consigo encaixar eles aqui. Então eu conecto ele aqui e com a garrinha eu pinço o componente. Então é bastante útil para esse tipo de teste. Ele vem também com essas duas garras, né? Uma saída de duas garras. Por quê? Porque além dele ser um osciloscópio, além dele ser um testador de componentes, ele também é voltímetro e ele também é um gerador de funções. Então ele tem as três saídas de PWM, osciloscópio e o voltímetro. Então eu posso usar as garrinhas para isso. Bom, como opcional, além das garrinhas, ele também traz as pontas de prova de osciloscópio e com o conector conversor para poder ligar esse tipo de garra padrão nesta entrada menor. Ou seja, é um equipamento muito completo, de muita qualidade de construção, como é bem padrão da FNI RSI, que tem equipamentos bem de entrada, como osciloscópios de montagem. Eu nunca publiquei aqui os vídeos dos osciloscópios, que eu tenho esses bem simples de montados, mas uma hora eu vou trazer para vocês. Também são da FNI RSI. Bom, vamos ao que interessa, né? Testar esse equipamento bonitinho, leve, pequeno, com baterias. Então ele tem uma bateria de polímero de lítio, então facilita, não precisa de pilha.
carregado via uma porta USB, que eu também vou usar para atualizar o firmware, caso seja necessário. E estou vendo que ele tem um infravermelho aqui. Depois vamos descobrir o que é esse infravermelho. Provavelmente seja o teste do infravermelho, já que o TC1 também tem o teste do infravermelho. IR. Então, do mesmo jeito que eu tenho o teste do infravermelho aqui, provavelmente eu tenha aqui escondido também. Então, o que eu vou fazer para poder testar ele? Eu vou pegar aqueles nossos testes básicos que a gente faz com o multímetro. Vou testar a tensão e vamos testar com o gerador de funções também o osciloscópio. Então vamos lá. Primeiramente eu vou ligar e testar os componentes. Então ele pergunta se eu quero testar componentes ou se eu quero usar o osciloscópio. Então eu vou testar componentes. Já veio para a parte de testes. Vou começar aqui com os resistores, vou começar com o resistor de 1 mega. Há anos que eu não tirava daqui. Apertei e aperto o teste. E ele me diz 1 mega, da porta 1 ao plug 2. Como é que ele funciona, né? Vocês têm aqui em cima 1, 2, 3. Então cada um dos pinos vocês vão ligar uma saída dessas. Vamos botar aqui o de 3 ohms. Se ele vai conseguir identificar isso. Tá lá, 2.96 ohms. Então ele é muito mais preciso do que vários multímetros que a gente tem. O que eu queria falar sobre esse equipamento é que eu sou muito fã do TC1. Uso demais o TC1. Pego um transistor, não sei qual é que é os pinos, né, o que é coletor, o que é emissor, o que é base, coloco no TC1 e descubro. Esse aqui traz uma tela muito mais bonita, né, com mais resolução, com mais qualidade, até porque é um equipamento um pouco mais caro, mais robusto, mas é fantástico. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar esse componente aqui, que é da indústria brasileira, inclusive, que é um capacitor de 1.5 microfarads. Olha, vejo que ele tem uns pinos um pouco mais grossos, esse capacitor. Às vezes pode ser difícil de colocar. E aí eu vou usar as garrinhas. Tá? Mas entrou. Um 1.459 nanofarads. Ué, mas não era 1,5 microfarads? Sim, 1459 nanofarads é igual a 1459 nanofarads é igual a 1,5 microfarads, né? Vezes 1000. Funciona perfeito. Agora eu vou botar esse aqui. Eletrolítico. Será que ele reconhece eletrolítico? Não testei isso. Descobriu 100 microfarads, deu 95,65, exatamente isso. Então, teste capacitores, teste resistores, vamos pegar um diodo aqui também, vamos colocar o diodo. Tá lá o diodo. Dá a queda de tensão, dá o nível de capacitância, né, que tem fica no diodo. Tá aí. Então ele detecta qualquer tipo de componente. Mas a gente fica pensando, tá, legal. Mas isso um multímetro faz, é verdade. Mas quer ver uma coisa legal? Eu vou pegar aqui. Eu tenho, por exemplo, uns transistores que eu nem sei de onde isso veio nessas caixinhas que eu compro aí. E eu não sei o que é base, o que é... Nem sei que componente é esse aqui. Isso até está escrito aqui, um 7016. Mas tem uns que nem estão escritos. E eu quero descobrir. Claro que eu posso usar um multímetro para isso, mas eu posso simplesmente colocar aqui.
testar. Demorei muito e se desligou. Tá lá. Já me traz o desenho, me traz o ganho, né? Traz todas as características desse equipamento. Quem é o coletor, quem é o emissor e quem é a base. Então eu sei que o coletor é o 1, a base é o 2 e o emissor é 3. Então é um CBE. Se tivesse com problema, ele ia acusar. Então já cansei de pegar transistores com problema, MOSFETs com problema, e ele ia acusar. Vamos testar um MOSFET aqui. E tá lá, tá me mostrando o MOSFET, né? Mostrando que é uma base NMOS. Todas as características. Fantástico, né? Como eu disse, o TC1 é um equipamento que está aqui na minha bancada que eu uso constantemente. Usava, né? Agora eu vou usar o TC2. Porque além de ter uma tela mais clara, mais bonita, mais bem acabado, ele ainda tem outros recursos que o TC1 não tem. Então, como testador de componente, nota 10, é um equipamento maravilhoso. Vamos agora passar para outros testes dele. O TC2 integra engenhosamente osciloscópio digital, testador de componentes eletrônicos, gerador de sinal PWM e outras funções em um só equipamento. Com tela colorida de 2,4 polegadas e bateria de lítio recarregável através de uma porta USB tipo C. Boa portabilidade, com um tamanho pequeno de apenas 10 cm de altura, com 8 de largura e 3 de profundidade. São muitos componentes que podem ser testados: transistor, MOSFET, IGBT, resistores, capacitores, diodos e vários outros. É quase inacreditável como ele pode lhe ajudar na bancada. E além de detectar, identifica se o componente tem algum problema. Tem algumas funções adicionais, como identificação de tensão Zener, teste de continuidade, avaliação de sensor de temperatura, teste de infravermelho e até um voltímetro. Então, para fazer o teste de tensão, nós podemos ir mais teste. E aí, ao invés de eu usar o teste padrão aqui, eu vou no menu. Então, aproveitando que a gente está olhando o menu, eu tenho algumas opções, né? Então apareceu o logo na entrada, qual é a linguagem, né? Inglês ou chinês. O desligar em 1 minuto ou não desligar, eu botei para não desligar, então para mim desligar eu tenho que ficar segurando um pouquinho o power, mas ele não desliga. O volume do bip e a iluminação. Então, só para te entender, eu vou descendo com a setinha até a opção que eu quero. Então, volume e backlight, dou um OK e aí eu vou mudando as opções. Deixar bem iluminado. E para o lado, eu vou pegando outras funções. Explicações sobre, né? Então, eu estou na versão 1.0 do firmware. Bom, e aí eu chego então nas funções a mais. O que são as funções a mais? São os extras que esse equipamento tem e que tornam ele ainda muito mais poderoso. O primeiro, teste de continuidade, já vamos ver. Vamos agora ao que nos interessa, que é o teste de tensão. E ele trabalha em milivolts. Isso é muito legal quando a gente trabalha com eletrônica. Ele vai de 0 a 16 volts, mas ele detecta milivolt. Então, para começar a detecção, eu vou configurar a minha fonte para meio volt, 0,5 volts, 0,500 milivolts. E vamos ver se ele consegue detectar isso. Primeiro eu preciso ligar os cabos, né? E aí, ligando os cabos, só para exemplificar, né, nós ligamos aqui atrás na entrada de tensão de 0 a 16 volts. 500 milivolts, vamos ligar. E ele detectou lá, ó, um pouquinho menos de 500, 480 milivolts. Vou selecionar 1 volt. E está lá, 973 milivolts. Ele dá um pouquinho abaixo. Bem pouca coisa. Aqui na saída ele está dando 0,99, né? A fonte também ela não é das mais precisas, eu já comentei isso nos testes. Eu vou montar uma fonte de precisão para a gente poder fazer testes
de tensão DC. Vamos colocar aqui 5 volts. É um bem padrão também que se usa. Tá lá, 4.93 volts. Então ele tem uma entrada de detecção de energia que também pode ajudar muito quando eu estou testando uma fonte de um equipamento, né? Uma entrada de uma televisão, uma fonte de notebook. Ele consegue detectar até 16 volts. Isso realmente é uma limitação, às vezes eu preciso um pouquinho mais, né? Então algo como 24 volts acho que seria desejado, mas sinceramente nesses casos eu vou acabar usando um multímetro. O legal é que só com ele eu consigo fazer esse tipo de medição também. Mas vejam que não é só isso, né? Outra medição muito legal dele é a medição Zener. Então eu consigo fazer um teste de Zener usando o próprio sistema. E como é que eu faço isso? Eu pego as ponteirinhas aqui para ficar mais fácil, né? Eu tenho aqui embaixo o KAA e eu uso ele para medir o Zener. Então é o cátodo e o anodo. Vou colocar a ponteira preta aqui no K e a vermelha em qualquer um dos dois As. E fecho. Isso aqui é só para facilitar, né? Eu poderia botar o Zener diretamente aqui. Deixa eu pegar um Zener aqui. Vamos pegar um Zener de 9 volts. E aí eu coloco aqui a parte preta do Zener no K, né? No preto. E a vermelha aqui. Veja que ele fica testando, né? Ele vai fazer um teste até 21.6 volts. Então Zeners de até 20 volts ele vai conseguir testar. Então tá lá, ó. Zener 8.86. Ele é um Zener 9 volts, tá? Então ele é muito próximo. Não é uma medição tão precisa, mas ele detecta qual a tensão Zener que é, porque é só a gente arredondar. Vamos pegar um pouco maior. Tá lá, 11.7 volts. Então já detectou o Zener para mim. Eu sei que aqui no canal a gente já fez testadores Zener, mas com esse equipamento vocês têm um ótimo testador Zener, um ótimo identificador de tensão Zener. Outra coisa que ele tem que é bem legal é o teste de continuidade. Eu vou usar essas garrinhas aqui que não seriam as ideais, mas só para a gente poder testar. Eu coloco na saída 1 e na saída 2. Pode ser a 2 do lado de cá. Fecho. E aí eu tenho um teste de continuidade. Então eu posso fazer umas garrinhas melhores, né? Usar uma ponteira normal. Já está testando. E é muito rápido. Então, ele complementa muita coisa que um multímetro faria, ele consegue fazer. Outras coisas ainda mais, né? Então o próprio Zener, a saída, que nós já vamos testar, a saída PWM, ele consegue fazer leituras de sistemas de umidade e temperatura. Então é bem interessante mesmo. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada nesse PWM dele. Aí ele tem a saída e o Duty Cycle. Tá? Bom, ele, claro, ele limita esse PWM, não é um gerador de função, que nem eu comentei, ele é mais um PWM, mas eu consigo selecionar a frequência do Duty Cycle dele. Então ativei a saída PWM, 50%, 10 kHz. Ela já está ativa, funcionando. Já liguei o cabo. E vamos testar. Vou dar um alto. Então tá lá, 10 kHz, 50%. Estou encostando aqui, estou estragando. 10 kHz, 50%, bem perfeita, uma saída quadrada PWM. Então eu consigo alterar aqui. Vamos dizer que eu quero mudar o Duty Cycle, dou um OK em cima e aí eu vou diminuindo. Vejo que ele está diminuindo aqui, vou dar um alto para ele detectar. Duty Cycle 32%. 32.8, aqui está dando 33%. Está perfeita a medição, 10 kHz de novo. Vou mudar o Duty Cycle para 50 novamente. Vejo que eu estou mudando ali, ele já está atualizando. 50, vou dar o alto. Olha lá, 50%, 10 kHz.
Perfeito. Para mudar a velocidade, né, é só vir aqui embaixo na velocidade. Mudar a frequência, é só vir mais um item na frequência. Dou um OK na frequência e eu vou mudar 1.5. Aí eu vou botar a frequência que eu quero até 80 kHz, tá? A geração dele é 80 kHz. Então agora está em 1,5, vou botar 1,5 é o mínimo dele. 2 kHz, ok? Vou dar um alto. Tá lá, 2 kHz, 50%. Perfeito. Então esse é o gerador de PWM dele, né? Não é um gerador de funções, é um gerador de PWM, mas ele funciona bem, claro, dentro das suas limitações. E a terceira saída que a gente tem aqui em cima, então, é o osciloscópio. Vamos testar ele também. Não vou testar com esse cabo aqui. Vou testar com as ponteiras do osciloscópio. Eu poderia usar esse cabo aqui por uma X1 sem problema nenhum. Mas nós vamos testar com o cabo do osciloscópio. Que não encaixa, né? Porque eu estou falando de uma saída mini. Então ele traz junto um conversor. Isso é legal, porque eu tenho cabos desse outro padrão, né? Desse outro modelo. Então eu posso usar qualquer um dos dois. Ou para o osciloscópio. Okay. E tá aí o nosso osciloscópio, muito parecido com o que a gente já conhece. Vou ligar o gerador de funções. Acho que até vou ligar ele direto aqui, que eu já tenho o cabo direto. Eu estou com uma saída de 100 Hz onda quadrada. Vou ligar a saída e ver o que acontece aqui. Liguei a saída. Novamente ele está maluco. Eu vou apertar o alto. Ele vai calcular e está lá, ó, saída quadrada, 100 Hz, né? 0 kHz. Será que eu estou com 1 kHz? Não. 1 kHz. Alto. Agora sim, 1 kHz 50%. X1, 2 volts. Eu estou trabalhando com um VPP de 10 volts, bem alto. Então ele dando 5 quadrinhos, tá ok. E está dando 1 kHz. O que me chama a atenção é que quando eu botei menos do que 1 kHz, ele não consegue marcar esse sinal. Vamos testar aqui. Eu vou colocar uma onda senoidal de 1 kHz. Então, tá lá, onda senoidal de 1 kHz. Agora eu vou baixar isso para 500 Hz. Ele não mostra, ó, na marcação ali ele não mostra. Deixa eu ver se ele tem algum menu aqui que mostra os valores. Aqui eu dou stop. Se eu fico segurando... Ah, tá aqui. Agora sim, ó. Agora tá perfeito. Ele tá marcando lá, frequência 500 Hz. Dead Cycle 50%. Perfeito. Vmax, ele tá 10, né? Então ele tá no de menos 5 a mais 5. VPP 10 volts. Perfeito. Então aquele osciloscópio que a gente já viu, né? Ele é muito parecido com esse, com o 38 Pro, mas ele tem uma tela um pouco mais bonita, mais clara. Eu achei que fosse mais ou menos a mesma coisa, mas é uma telinha um pouquinho mais bonita. Vamos ver também se ele tem as limitações.
Então é 50 kHz funcionando perfeitamente bem. Dead cycle 50%, frequência 50 kHz. Funcionou muito bem, melhor do que um 138. Então isso é bem legal. Eu acho que a medição dele é boa. Quanto que eu preciso mais que 50 kHz? Basicamente quando eu vou fazer algum teste em algum cristal de placa, aí talvez eu preciso de um outro tipo de equipamento, né? Eu vou precisar daí de um equipamento que vai a 100 MHz, né? Então aquele portátil da FNI RSI, né, vai fazer isso. Vou deixar os links deles aqui embaixo para quando eu preciso de alguma coisa com mais que isso. Mas para testes de sinal, testes de áudio, testes de onda senoidal AC, perfeito, né? Não vai ter nenhuma dificuldade de trabalhar com esse pequeno equipamento, pequeno e barato, né? Nós falamos de um equipamento que faz tudo e custa aí por volta de R$200, aí, 40, 50 dólares. Vou deixar também a tela aí para vocês e vou deixar aqui embaixo o link, não só da FNI RSI, que não é uma loja, é a fabricante, então vocês têm lá as atualizações de versão, tem tudo, vou deixar aqui embaixo, e vou deixar também o link ali da loja no AliExpress, a loja oficial da FNI RSI. Recomendo não comprar em lojas não oficiais. Tá? Vou deixar também o link da Banggood, mas vou deixar o link oficial da AliExpress para vocês. Vamos subir um pouco, né? Ele deve ir a 200 kHz. Então vamos tacar 200 kHz e ver o que acontece. Olha, surpreendentemente, ele detectou 200 kHz, dead cycle 50%. O mínimo que ele faz é 10 microsegundos, né? Então a 200 kHz, que é o máximo que ele vai, fica bom, mas ele fica um pouquinho apertadinho, ele não vai conseguir mais do que isso. Deixa eu baixar para 100 aqui. 100 kHz. Veja que ele mede bem, né? Então, realmente, em termos de medição, ao que ele se propõe, ele vai muito melhor do que o 138. Bem legal. Vou botar outros tipos de onda. Onda triangular. Vou baixar para 1 kHz aqui. A onda triangular. Onda quadrada. A gente já viu, funciona perfeito. Onda senoidal também a gente já viu. Vamos para uma onda arbitrária. Muito bom. Muito bom. Nos padrões já foram, né? Tem ruído. Bom, pessoal, e tá aí os testes nesse equipamento que eu achei maravilhoso, tá? Achei fantástico. É um equipamento que recomendo que vocês tenham na bancada. Nem sempre eu recomendo que vocês tenham na bancada, né? Às vezes eu digo que eu gosto ou não gosto, mas esse aqui eu recomendo que vocês tenham na bancada, porque, como eu disse, eu uso muito. Veja, até tá sujo e gasto aqui o meu TC1. Mas o TC2 ele traz muitas vantagens, muitos testes a mais. Traz uma qualidade de construção lindo, o equipamento é lindo. Vocês conseguem enxergar, ele inclusive ainda está com plástico que eu não gosto de tirar, né? Mas traz bateria, traz toda essa parte de conexão, de detecção de tensão, de continuidade. Infravermelho, que eu até nem testei aqui, né? Ele pega o protocolo do infravermelho. Então você consegue ver qual o protocolo, né? Padrão NEC, né? Mas ele pega o protocolo para poder mostrar. Tudo isso vocês têm num só equipamento. Então deixa eu falar um pouquinho aqui dos pontos positivos e negativos do DSO TC2. Para mim, um equipamento indispensável para a bancada. Indispensável, cara, assim, tente comprar um. Aproveite aí quando aparecem alguns descontos, esses links vocês podem ficar testando e vale a pena. Para quem trabalha
com eletrônica, para quem tem hobby de eletrônica, para quem é amador, para quem usa sucata. Ele é excelente, porque ele consegue inclusive detectar se tem falha num componente. Ele pega um transistor, coloca e já vê se ele está falhando ou não, sem precisar fazer maiores testes. Então ele ajuda muito até para quem não tem muito conhecimento. É um equipamento de primeira. Pontos positivos, bom, acho que ele é muito completo. Ele é muito bem construído, muito bonito, leve, pequeno, com pezinho atrás para ficar em pé. As conexões são muito boas, bem feitos. Os cabos, como é padrão FNI, RSI, são de boa qualidade. Botões, construção, vocês conseguem ver, eu tenho certeza que vocês veem a qualidade de construção, vocês veem a evolução deste equipamento para o TC1. É muito nítida a evolução de construção desses dois equipamentos. Então a FNI e a RSI caprichou nesse lançamento para fazer realmente uma coisa diferenciada. Botões de qualidade, uma tela super iluminada, clara, uma boa resolução, um osciloscópio que mede bem até os 200 kHz que ele se propõe, o que já não é o caso, por exemplo, do 138, que sofre um pouquinho quando chega nos seus limites. Uma conexão de boa qualidade, Essa aqui é bem padrão, mas essa aqui não, é toda diferenciada. Então assim, pessoal, é um equipamento que tem muitos pontos positivos. Vamos aos pontos negativos. Ultimamente eu não tenho mais falado dos pontos negativos porque eu acabo me apaixonando pelos equipamentos. E esse aqui é um caso, É um equipamento que faz com que a gente fique gostando de estar sentado na bancada, Não que eu não goste, mas é aquele equipamento que dá vontade de usar só porque gostou dele, porque ele mede tudo, ele faz tudo. Faz saída de PWM, faz osciloscópio, tem leitor de tensão. Mas só para não dizer que não dê nenhum ponto negativo, eu acho que os 16 volts de limitação da leitura de tensão é o único ponto que eu não diria negativo, porque ele faz o que se propõe, mas que eu gostaria que ele medisse um pouquinho mais. Se ele fosse ali aos 24 volts, ficaria perfeito, porque aí eu consigo medir até fontes de notebook que são 19 volts, O 16 acaba limitando um pouco essa entrada. Mas de novo, isso aqui não é o motivo deste equipamento, Ele é um equipamento que faz isso também. O objetivo dele é outro. E outra coisa, Ele lê até 400 volts no osciloscópio. Então vocês vão poder fazer medição de tensão de 220 volts para ver a onda. Não sei muito porquê, mas se vocês querem ver algum ruído, alguma coisa, aí ele também vai ficar limitado aos 200 kHz. Mas vocês conseguem fazer isso porque ele permite. Então os 16 volts é uma limitação um pouquinho que poderia ser melhorada. Além disso, bateria, carregador USB-C, com LED indicando, LED verde, LED vermelho, indicando quando está carregado ou não. Um equipamento fantástico, perfeito, excelente. FNI, RSI caprichou em todos os detalhes deste equipamento. Todos os detalhes de construção, tudo. O equipamento é muito, muito legal mesmo. Então, se tem um equipamento que eu recomendo vocês, às vezes, se esforçar, porque apesar de não ser um equipamento tão caro, é um equipamento de R$200. E a gente sabe que os dias não são fáceis. Mas se é um equipamento que vale a pena você se esforçar para ter na bancada, é este equipamento aqui. FNI RSI DSO-TC2. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse equipamento, porque eu particularmente gostei. Era isso e valeu! Esses dois agora aqui eu vou guardar, porque não preciso mais.